Boa tarde a todos. O meu nome é Jean Andrade Canestre e hoje eu vou apresentar Eye Tracking, entendendo a visão do computador à máquina. O que é o Eye Tracking, né? O rastreamento dos olhos, também conhecido como Eye Tracking, é um conjunto de técnicas e equipamentos de medição da movimentação ocular e da direção do olhar. Então é medido tanto a movimentação ocular como a direção do olhar com esse tipo de dispositivo. Nós podemos dividir o desenvolvimento dos rastreadores oculares em 4 fases distintas. A primeira fase, que vai de 1878 a 1920, teve uma ênfase na descoberta dos fundamentos da análise dos movimentos oculares. É nesse período que houve a descoberta dos movimentos sacádicos. De 1920 a 1970, houve o desenvolvimento de equipamentos eletromecânicos. A maioria deles era invasivo. De 1971 a 1998, com o uso da eletrônica e computação, foi possível aperfeiçoar esse tipo de equipamento. Estudos tentando relacionar movimentos oculares e processos cognitivos foram feitos. E de 1999 até os dias de hoje, o foco maior é em aplicações com diagnóstico e processos interativos. Nessa mesma época, foi feito o desenvolvimento de dispositivos de interação homem-máquina utilizando os olhos. Eu vou dividir essa apresentação em princípios de funcionamento. Então, eu vou começar com os dispositivos ópticos, que usam telescópios e microscópios. No final do século XIX, a contagem dos movimentos oculares durante a leitura era feita por observação dos olhos. Essa análise da oculomotricidade era feita olho nu, e com o uso de lentes de aumento, como telescópios e microscópios, que proporcionavam maior nitidez e facilitavam a contagem dos movimentos oculares. Já em 1878, investigava a oculomotricidade na leitura com um telescópio diretamente apontado para os olhos. Nos estudos de Erdmann e Dodge, em 1898, a análise da movimentação ocular era feita por meio do reflexo dos olhos em um espelho, capturado indiretamente por um telescópio posicionado atrás do indivíduo. Em 1923, George Thoren e Lowell utilizaram um microscópio em sua pesquisa. Esse é o microscópio, a, tinha uma faixa onde a cabeça ficava nessa região, né, uma faixa B e um suporte R. O indivíduo mordia esse mordedor C e tinha dois suportes de mão, onde ele apoiava as duas mãos. Isso tudo era para minimizar a movimentação da cabeça, né? Eu tinha um alvo que era seguido pelos olhos, tinha uma agulha, uma fonte de luz e um anteparo, né? E você podia mover ele. E o movimento dos olhos, observando esse alvo, era feito através do microscópio M. Barani, em 1910, também fez um telescópio semelhante, onde o olho era iluminado por uma lâmpada posicionada lateralmente a ele, uma lâmpada L, e ele podia ser girado, e eu tinha uma escala de ângulo V1 e uma escala de ângulo V2 para o aparato todo, e eu tinha um mordedor e um suporte de cabeça também, e ele podia ser movimentado em outros 3 eixos a partir desses 3 parafusos, S1, S2 e S3. Eu tenho também dispositivos eletromecânicos. Eles normalmente têm pequenos copos de alumínio, ou marfim, ou borracha, ou lentes de contato em cerâmica, ou cápsulas pneumáticas que são inseridos na superfície dos olhos, e o movimento realmente dos olhos é registrado por uma caneta registradora semelhante a um sismógrafo. Alfred
Kianovich Arbus, um psicólogo russo, conduziu estudos de rastreamento ocular nas décadas de 50 e 90 utilizando esse tipo de dispositivo. Resultados mostraram que o movimento dos olhos dos leitores e a fixação dependem do interesse na tarefa dada. Então, eu tinha realmente sensores que eram colocados na superfície do olho. Eu tenho dispositivos de caráter elétrico e eletrônico. Eles têm sensores que são capazes de gerar algum tipo de sinal elétrico proporcional ao movimento dos olhos. O primeiro tipo de dispositivo é o eletrooculograma. Os estudos de eletrooculografia se iniciaram com Schott em 1922, aperfeiçoados por Meyers em 1929 e Dearborn em 1947. A eletrooculografia ela é um tipo de eletromiografia, que é uma medição das contrações musculares com eletrodos. Nessa técnica, um sinal elétrico proveniente da diferença de potencial elétrico gerada durante a contração dos 3 pares de nervos associados ao globo ocular é medido a partir de eletrodos que são posicionados sobre a pele ao redor dos olhos. O sinal é então amplificado e processado para que indique a posição momentânea dos olhos. Aqui é um exemplo da disposição de eletrodos para eletrooculografia. Essa técnica ela é utilizada até hoje e principalmente em estudos relacionados ao sono, você consegue medir a movimentação dos olhos durante o sono, mesmo com as pálpebras cerradas, porque você está medindo o sinal elétrico que está proporcionando o movimento dos olhos. Eu tenho também a bobina ocular escleral, que ela é uma lente de contato com bobina para o rastreamento escleral, Scleral Eye Coil, SL. Consiste em uma bobina de cobre que é inserida em um substrato gelatinoso como uma lente de contato. Um campo magnético é então criado em volta da cabeça do indivíduo avaliado, e a mudança do campo provoca uma diferença de potencial elétrico no fio. Ao mover os olhos, a alteração do campo magnético atravessando o plano da bobina gera um sinal correspondente à posição dos olhos. Nós podemos ver nas animações aqui embaixo que quando eu tenho um campo magnético constante, eu não tenho sinal na minha bobina. Só quando há uma variação desse campo magnético que eu tenho uma corrente na minha bobina. Isso também ocorre quando eu tenho um campo magnético constante e eu tenho uma bobina se movimentando. Nesse caso, a densidade das linhas de campo atravessando a área da bobina é alterada. Então, na prática, é como se eu estivesse alterando o campo magnético que está passando pela bobina. Isso é o que ocorre na bobina ocular escleral. A movimentação dos olhos gera uma mudança do campo magnético que atravessa a superfície da bobina, e isso gera um sinal elétrico que corresponde à posição dos olhos, à movimentação dos olhos. A tecnologia foi desenvolvida pelo Dr. David Robinson em 1963 e possui algumas vantagens em relação ao eletrooculograma, também muito utilizado na época, como maior resolução espacial, uma alta taxa de amostragem e precisão, embora tenha a desvantagem de necessitar o contato direto com os olhos. Nós temos também dispositivos fotográficos que foram desenvolvidos métodos fotográficos para o estudo de movimento dos olhos que representaram uma alternativa não invasiva em relação aos métodos anteriores. O primeiro dispositivo fotográfico foi o cinetoscópio. Então, Jude, McAllister e Steele, em 1905, utilizaram uma câmera de movimento denominada cinetoscópio. Essa câmera operava com um filme de celuloide com furos nas laterais, que se encaixava em uma roda dentada e em movimento. Os olhos eles eram tingidos com corante que facilitava a visualização em filme, e a medida do número, da distância e duração dos movimentos oculares era feita a partir da análise do filme
E esse processo era bem trabalhoso. Em 1937, Guy Thomas Buswell, um psicólogo educacional, usou feixes de luz que eram refletidos nos olhos dos leitores e os gravou em filme. A pesquisa de Buswell indicou que há uma diferença significativa entre a leitura oral e silenciosa, e que uma pessoa, quando lê de duas maneiras diferentes, em dois momentos diferentes, o mesmo texto. Hunziker, em 1970, fez esse experimento bem engenhoso, onde a movimentação dos olhos era feita durante a resolução do problema num quadro transparente. Ele usou um filme simples de 8 milímetros para rastrear o movimento dos olhos, filmando o sujeito através de uma placa de vídeo transparente. Bom, com o advento dos computadores e a modernização dos sistemas microeletrônicos, a partir de 1970, houve um expressivo aperfeiçoamento nos sistemas de captura de movimentos oculares, permitindo que as medições fossem mais precisas e que grande quantidade de dados passassem a ser coletadas e processados em poucos minutos. Eu vou falar agora sobre as estruturas dos olhos observáveis em vídeo, né? Os olhos, quando filmados, possuem 4 seções distintas identificáveis. Nós temos a íris, que é a estrutura que dá cor ao olho, a pupila, que é a abertura no centro da íris, que deixa passar os raios luminosos para o interior do olho. Nós temos a esclera, que é a parte branca do olho, e o limbus, ou limbo, que é a junção córneo-escleral, é a região onde é a transição da íris para a esclera. Eu posso fazer o rastreamento dessas estruturas. O rastreamento de esclera ou de limbo é feito normalmente a partir da diferença de reflectância observada em uma fonte luminosa que incide sobre os olhos. Normalmente é uma fonte proveniente de um diodo emissor de luz LED infravermelho, que é refletido pela esclera e pelo limbo. Então eu tenho um diodo emissor de luz infravermelho, que incide sobre os olhos, e um fotorreceptor de infravermelho, que mede a intensidade de luz infravermelha que está incidindo sobre ele. A quantidade de luz que é refletida pela esclera, pelo limbo e pela íris é diferente dependendo do ângulo do olho. Então eu consigo medir a posição dos olhos a partir do reflexo dessa luz infravermelha. É possível também fazer o rastreamento do limbo por processamento de vídeo. Esse aqui é um exemplo de tracking de limbo em vídeo. Eu posso fazer o rastreamento de íris também. É possível identificar a íris e rastrear ela. O problema da íris é que quando os olhos do indivíduo estão um pouco cerrados, igual o meu olho agora, a íris ela fica um pouco obstruída pelas pálpebras. Então ela não é uma estrutura circular mais. Então isso tem que ser levado em conta. Eu posso fazer também o rastreamento da pupila. Normalmente o eye tracker de pupila ele usa iluminação infravermelha e câmeras filmadoras capazes de registrar o espectro infravermelho. Você pode ver que uma das características da utilização do infravermelho é que a íris ela fica mais clara. O olho da imagem anterior e o olho dessa imagem são o mesmo. E a íris é bem mais clara utilizando o infravermelho. É possível também fazer o rastreamento pelos reflexos dos olhos. Eu incido uma luz num ângulo conhecido e eu faço o tracking do reflexo do olho. Mas o que são esses reflexos? São os reflexos de Purkinje, que eles falam. São reflexões que foram primeiro observadas pelo médico tcheco Jan Evangelist Purkinje em 1787. Eles são decorrentes do fenômeno de reflexão que ocorre quando a luz é incidida sobre a interface entre duas superfícies. Parte da luz é refratada, parte é absorvida,
e parte refletida. A refração ocorre em um ângulo diferente do ângulo de incidência e depende da razão entre os índices de refração dos dois meios. Então, para cada uma das interfaces que a luz tem que atravessar para chegar ao fundo do olho, então, do ar para a córnea, da córnea para o humor aquoso, do humor aquoso para o cristalino, do cristalino para o humor vítreo, em cada uma dessas interfaces, eu vou ter reflexão, refração e uma absorção muito pequena que pode ser desprezada no caso dos olhos. Então, como o ângulo de refração muda quando você passa de uma interface para outra, o ângulo de reflexão para a próxima interface também muda. Isso gera 4 reflexos distintos, P1, P2, P3, P4, que são chamados reflexões de Purkinje. Dependendo do ângulo de incidência da luz, elas podem estar presentes ou não. É importante observar que quando eu estou fazendo rastreamento de qualquer estrutura de olho, os reflexos de Purkinje se tornam uma perturbação que devem ser considerados e compensados. Então, aqui é um exemplo de um olho iluminado por 2 LEDs infravermelhos. Um dos LEDs atrapalha a identificação da superfície da pupila. Aqui no outro exemplo, o reflexo da luz do monitor de computador gera uma dificuldade da identificação da pupila. Então, nesses 2 casos, é necessário o tratamento de imagens de forma a ignorar esse erro e identificar de forma correta a pupila. Mas como que eu faço essa identificação da pupila? Eu faço a partir de técnicas computacionais, de 2 campos, principalmente da ciência da computação. Primeiramente, de visão computacional. E a visão computacional é a área da ciência da computação que lida com aquisição, processamento, análise e entendimento de imagens ou vídeos digitais. Ela normalmente compreende a extração de dados através da análise de uma imagem da vida real, gerando informações a partir do processamento de imagens isoladas ou em sequência, vídeos. E nós também podemos utilizar técnicas de machine learning ou aprendizado automático de máquina, que é um subcampo da engenharia de ciência da computação que evoluiu do estudo de reconhecimento de padrões e da teoria de aprendizado computacional e inteligência artificial. O aprendizado automático de máquina explora o estudo e construção de algoritmos que podem aprender de seus erros e fazer previsões sobre os dados. Bom, eu vou falar agora um exemplo, né, de machine learning aplicada à identificação de faces. Primeiro, nós seres humanos, nós vemos faces em tudo. Na tomada, na superfície da lua, na torrada, no café. Nós somos condicionados a identificar faces nas coisas. Esse fenômeno chama pareidolia. Nós identificamos faces mais rápido do que formas geométricas simples. E isso é devido a uma característica evolutiva do ser humano. Nós necessitamos identificar as faces rapidamente, se elas são uma ameaça ou não, né? Só que o computador ele não tem isso. Para o computador, uma imagem é só uma matriz de pixels. Como que eu faço um computador identificar uma face? Eu uso técnicas de machine learning. Uma das técnicas mais famosas é o método de Viola-Jones. Esse método funciona da seguinte maneira: existem certas características chamadas de rare features que são comuns a todas as faces dos seres humanos. O algoritmo de Viola-Jones propõe a utilização de uma característica composta pela soma ponderada de todas as características da face humana. Aqui são 2 exemplos de características. Os olhos são mais escuros do que as bochechas. Então, sempre imagine uma imagem de baixa resolução da face.
Sempre eu vou ter uma faixa mais escura para os olhos e uma faixa mais clara para as bochechas de nariz. Outra característica, o nariz é mais claro que os olhos. Então sempre eu vou ter uma região escura, uma região clara, uma região escura que corresponde à faixa entre nariz, olho, nariz, olho. Como que ele funciona? Eu tenho um treinamento de classificação, AdaBoost, que é Adaptative Boosting modificado, que é um algoritmo de machine learning que seleciona as melhores features e tem como resultado um classificador forte, composto por uma combinação linear, um conjunto de classificadores fracos. Esse algoritmo tem como resultado um classificador capaz de detectar faces rapidamente. Com ele também é possível detectar os olhos, boca, nariz e, portanto, realizar um rastreamento dos olhos. A gente pode ver a foto desse indivíduo que não se parece nada comigo, onde o algoritmo de Viola Jones foi capaz de detectar os olhos. Esse algoritmo ele é muito usado em smartphones e dispositivos embarcados porque ele tem um custo computacional bem pequeno, ele consegue identificar faces bem rápido. Finalizando aqui, essa é uma tabela comparativa das técnicas apresentadas nessa apresentação. Eu tenho a eletrocolografia, que é de caráter elétrico. Eu tenho um sinal captado por eletrodos ao redor dos olhos, com taxa de amostragem até 1000 Hz e precisão de 1 a 2 graus. Eu tenho a bobina ocular escleral, que é de caráter elétrico. Eu tenho uma lente de contato acoplada a uma bobina eletromagnética. Eu consigo taxas de amostragem de até 4000 Hz e uma precisão de até 0,1 graus, mas a desvantagem é que precisa do contato com o olho. Eu tenho eye tracker montado em óculos por reflexão de luz infravermelha. Então, eu tenho óculos contendo diodos emissores de luz infravermelha e fotorreceptores de luz infravermelha. A taxa de amostragem é pequena, mas eu consigo uma boa precisão. Ela também tem o problema de que normalmente eu só consigo capturar movimentos horizontais. Eu tenho eye trackers com processamento de vídeo, então são processamentos de imagem provenientes de câmeras digitais, que são acopladas a monitores ou óculos. Tem taxa de amostragem de até 2000 Hz e precisão de até 0,3 graus para câmeras de alta precisão. E eu tenho eye trackers de alta precisão integrados a aparelhos médicos de ressonância magnética, magnetoencefalografia, eletroencefalografia, cirurgia a laser de ocular, que eles usam os melhores sensores possíveis. Então, eles têm taxas de amostragem de até 2000 Hz e precisão de até 0,02 graus. Muito obrigado pela atenção de todos. Essas são minhas referências. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Obrigado.